Boa noite, irmãos da IBR-BV e amigos que nos visitam. Sejam bem-vindos e queremos convidá-los a estar conosco nesta noite para juntos prestarmos este culto de gratidão e também de oração ao nosso Deus. E como fazemos todas as quartas-feiras, nós estudamos doutrinas. Então, para iniciarmos o nosso culto, eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Por favor, abra no livro de 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2, verso 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O interessante é que essa palavra de Paulo a Timóteo, esse conselho, esta exortação, é que Paulo aconselha a Timóteo se fortalecer na palavra que foi ensinada a ele. E Timóteo, então, depois que absorver isso, aplicar em sua vida, ele deve transmitir a outros. E isso, irmãos, é o nosso dever como igreja. Estamos aprendendo nas quartas-feiras. Isso não é só para o nosso prazer, nosso bel prazer, mas é para instruir, passar isso adiante. E é assim que a igreja do Senhor cresce, desenvolve, é quando alguém recebe e passa adiante. Então, aquilo que você vai ouvir hoje, aquilo que você vai aprender, aplique na sua vida, te fortifica com esta palavra e assim Deus possa usar a tua vida para abençoar outras pessoas com a tua palavra, com as tuas boas ações, com a forma de você agir e reagir. Deus o abençoe, que essa noite realmente Deus direcione este culto, receba os nossos louvores e abençoe as nossas vidas. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz. Graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Graças te damos pelo teu amor incondicional sobre nossas vidas e pedimos que o Senhor venha direcionar as nossas vidas, ó Deus. Que nós ouvimos aqui, que esta palavra que será explanada, que foi lida, ela encontre lugar nos nossos corações, ó Deus, e o Senhor possa usar este entendimento, possa usar este conhecimento que estamos adquirindo para abençoar outras pessoas, que eu possa usar as nossas vidas para salvar outras pessoas, ó Deus. Guarda-nos nesta noite, obrigado pelo teu amor, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? É muito bom estar aqui mais uma vez para juntos orarmos, adorarmos e louvarmos o nome do Senhor Jesus. Oremos então. Deus amado, Pai eterno, graças te damos, Senhor, por mais uma vez, Deus, estarmos na Tua presença, Senhor, para glorificá-lo, honrá-lo e adorá-lo, meu Deus.
Obrigada, Deus, pelo teu cuidado. Obrigada, Deus, pelo teu amor, a tua misericórdia, a tua graça derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor. Ilumina a nossa mente para que possamos, Deus, compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite, Pai. Usa, Senhor, o teu servo como instrumento teu, Deus, para trazer aquilo que o Senhor planejou através da vida dele, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nos faz, Senhor, instrumentos teus onde quer que nós estejamos, meu Deus. E que em breve, Pai, nós estejamos juntos aqui novamente, meu Deus, para estarmos em comunhão e para louvarmos o teu nome. Muito obrigada por tudo, é o que nós te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém. Voltamos então, após este louvor ao nosso Deus. Nós queremos agradecer os irmãos que estão participando dos cultos, que estão vindo aqui para gravar. Mas vamos continuar o nosso estudo que estamos fazendo às quartas-feiras. Como os irmãos estão lembrados, semana passada nós começamos a estudar a doutrina da pneumatologia, que é justamente a doutrina do Espírito Santo. E os irmãos lembram que semana passada nós começamos então a estudar sobre a personalidade do Espírito Santo. E nós vimos algumas negações, como por exemplo o monarquianismo, que diz que Deus ele se apresentou de três maneiras, ele se manifestou diferente. Então, no Velho Testamento, ele se manifestou como Pai. No Novo Testamento, Deus se manifestou como Filho. E agora, na Igreja, Deus se apresenta como o Espírito Santo. Então, isso é uma negação da personalidade do Espírito Santo. E nós vimos também, semana passada, algumas evidências bíblicas que mostram a evidência de que ele é uma pessoa.
Por exemplo, nós vimos que o Espírito Santo ele possui atributos de uma pessoa, atributos de personalidade. Ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem vontade. Nós vimos as referências semana passada. Nós vimos também que o Espírito Santo ele desenvolve atividades de uma pessoa comum, como por exemplo, ele ensina, ele testifica, ele guia, ele atua, ele envia, ele faz milagres, ele intercede. E nós vimos também que o Espírito Santo ele pode ser tratado como uma pessoa. Os irmãos devem estar lembrados que falamos que ele pode ser obedecido, pode-se tentar mentir para ele, o caso lá de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, ele pode ser resistido, ele pode ser entristecido, e vimos então várias referências comprovando que o Espírito Santo é uma pessoa. E também nós vimos semana passada, falamos sobre a divindade do Espírito Santo e mostramos aqui as evidências de que ele é Deus, que ele é divino. Por exemplo, nós vimos os seus nomes. Então, em vários versículos na Bíblia, nós vemos o Espírito Santo sendo chamado de Deus, o Espírito sendo chamado Espírito de Deus, Espírito de Jesus, o Consolador. Vimos também os atributos que são dados ao Espírito Santo. Por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a verdade, a santidade, vida. Vimos tudo isso na semana passada. Nós também vimos que as atividades do Espírito Santo comprovam que ele é um ser divino. Por exemplo, ele esteve presente na criação, na inspiração da Bíblia, na encarnação de Jesus, na regeneração dos santos, da santificação. E semana passada também nós iniciamos ainda a terceira parte que fala sobre a obra do Espírito Santo. E vimos semana passada a questão do Espírito Santo na criação. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então vimos a presença do Espírito Santo na criação. Vemos também a obra do Espírito Santo na revelação. Ele inspirou os autores da palavra de Deus. E aqui tem da inspiração, segundo Pedro fala sobre isso. E vimos também da iluminação, que é o entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo é que nos ajuda ao lermos a Bíblia, a entendermos, ela fala conosco. E esse trabalho, essa obra é do Espírito Santo. Vimos ainda a semana passada que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo no Velho Testamento. Vimos que a obra dele, não é? Ela era temporária, ela era seletiva em algumas pessoas e por tempo determinado. E nós concluímos semana passada, os irmãos devem estar lembrados, que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele habitava com o seu povo. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo vive dentro do seu povo. Então, vamos continuar o nosso estudo sobre as obras. Então, vimos aí 5 obras, agora vamos para a 6ª obra, que é a obra da encarnação, a encarnação de Jesus. Podemos ver o Espírito Santo no nascimento, na formação. Em Lucas capítulo 1, 35 diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vemos também a atuação, a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, 28 e outras referências que tem aí, nós podemos ver a unção do Espírito Santo na vida de Jesus. Mateus 12, 28 diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegada o reino de Deus sobre vós. Lucas 14, 15 diz: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama correu sobre toda a circunvizinhança.
Atos 10:38 diz: como Deus guiou a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, sempre as ações, os milagres, era o Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo para fazer isso. Vemos também Jesus pleno, a plenitude do Espírito em Jesus. Lucas capítulo 4, verso 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Vemos também a obra do Espírito Santo na vida de Jesus na morte. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Não só na morte, mas em especial na ressurreição de Jesus. A obra do Espírito Santo na ressurreição. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz assim: pois que também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Uma outra obra do Espírito Santo também é na salvação, na nossa salvação. Ele trabalha na conversão de cada pessoa. Então, por exemplo, o Espírito Santo aqui nos convence do nosso erro, do nosso pecado. Vemos aí em João capítulo 16, de 8 a 11, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, na nossa conversão, quem nos convence do nosso estado longe de Deus é o Espírito Santo. Além dele nos convencer, o Espírito também ele nos regenera. Essa palavra é muito interessante, regenerar. Nós fomos gerados por Deus. Deus ele nos gerou lá em Adão. O pecado, ele nos degenerou. E Jesus agora, com seu Espírito, ele nos regenera. Ou seja, nos faz voltar ao estado original. Nós podemos agora ter a comunhão com Deus, conversar com o Senhor. Então, Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Para nós podermos entender para entendermos melhor o que é regeneração, temos aqui uma definição. Então, regeneração é o ato de Deus, olha só, é o ato de Deus em dar vida eterna à pessoa que crer. Que crer em Cristo Jesus como Salvador. Então, no momento em que nós nos convertemos, nós somos regenerados, nós passamos a ter a vida eterna. Nós saímos da morte eterna para a vida eterna através de Jesus Cristo. E esse é o trabalho, uma obra do Espírito Santo. Para podermos entender um pouco mais, vamos tentar aqui descrever o que é regeneração. Então, escute. Regeneração não é um processo. Regeneração é um ato instantâneo. É automático, não é uma coisa que vai acontecer aos poucos. Não. A regeneração ela é um ato só. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. Então, no momento em que aceitamos Jesus como Salvador, nós temos. João é bem claro em dizer: quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. É direto, definitivo. Uma outra coisa importante que temos que aprender sobre a regeneração é que a regeneração faz do crente uma nova criatura. Nós passamos da morte para a vida. Vem habitar em nós o Espírito Santo. Nós temos agora a natureza eterna, a natureza divina morando dentro de nós. Segundo Coríntios 5,17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. O destino final do pecado, o salário do pecado, morreu, ficou para trás. Agora tudo se fez novo. Uma outra coisa importante aprendermos é que a regeneração é o trabalho do Espírito Santo através da palavra de Deus. Como é importante, irmãos, nós levarmos a palavra de Deus para outras pessoas, porque ao ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, as pessoas têm que ouvir a verdade, ouvir a palavra para que o Espírito Santo as convença e as regenere. Então diz assim, 1 Pedro 1,23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E uma coisa importante também, a regeneração ela é algo automática. Ela foi convencida, mas depende de deixar de fazer isso, tem que começar. Não, ela é automática, recebemos a vida eterna automaticamente. Então, João 3,8 diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então é importante, é uma coisa rápida, direta. Uma outra obra do Espírito Santo na nossa salvação, além do convencimento, além da regeneração, é também o batismo. 1 Coríntios capítulo 12, 13 diz: pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, para entendermos o que é esse batismo, esta obra do Espírito Santo, chamado batismo ao crente, diz assim a definição: é o ato do Espírito Santo em colocar, introduzir o crente no corpo de Cristo. Então, esse é o batismo do Espírito Santo que nós cremos. Que o batismo do Espírito Santo é quando você se converte, você é introduzido, é colocado dentro da família de Deus. Você faz parte agora do corpo de Cristo. Para entendermos melhor, vamos descrever aqui como nós entendemos o que é o batismo. A natureza do batismo, ela é espiritual, não é algo visível, não é uma coisa que vai ficar marcada no seu corpo, é espiritual, no âmbito espiritual. A extensão do batismo é para todos os salvos. Os salvos. E qual é o tempo do batismo? No momento da conversão. No momento que aceitamos Jesus como Salvador, nós somos batizados no Espírito Santo. E qual é o resultado do batismo? O crente, ele torna-se membro da igreja. Aqui nós estamos falando da igreja mundial, não da igreja local. Muitas igrejas batistas regulares, ela tem esse costume de só poder batizar pessoas quando elas estiverem com a vida ok. Então, ela automaticamente, ao ser batizada, ela se torna membro da igreja local. Nossa igreja tem um costume diferente, que o batismo é para todas as pessoas, independente de ser membro ou não de igreja.
Agora, a pessoa ela é batizada e se tem algum problema na sua vida, ela não pode se tornar membro da igreja. Ela já está legal para se tornar membro da igreja, porque qualquer pessoa que venha de uma outra denominação, por exemplo, que ela não foi batizada por imersão, ela não pode se tornar membro da igreja. Isso está no estatuto da igreja. O membro só pode ser aceito como membro da igreja se ele for batizado por imersão. Então aqui a nossa igreja ela distingue essa questão de ser membro interligada ao batismo nas águas. Ela pode ser batizada na água e depois de um tempo de conversa pastoral, de gabinete, resolver problemas na sua vida, aí ela pode se tornar então membro da igreja. Mas na conversão nós somos batizados no corpo, na igreja mundial, na igreja de todos os crentes, de todas as épocas, de todos os locais. Todo mundo que aceita Jesus como Salvador faz parte desta igreja, da Igreja Universal. E essa Igreja Universal ela é subdividida em igrejas locais. Então esta é uma obra do Espírito Santo, na nossa salvação, o batismo, que é a colocação do crente no corpo de Cristo. Uma outra obra do Espírito Santo na salvação é a habitação do Espírito Santo na pessoa. Habitar, de entrar. Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, para entendermos melhor o que significa esta habitação do Espírito Santo, é a seguinte definição: é o ato de Deus em colocar seu Espírito permanentemente em cada crente. Não é provisoriamente, não é dependendo de alguma coisa. Se o homem fizer isso, Deus tira o Espírito. Se ele não fizer, Deus deixa o Espírito. Mas se ele começar a fazer aquilo outro, Deus não. A habitação do Espírito Santo, ele é permanente. Agora, o que acontece é que tem muitas pessoas que pensam que tem. Agem como se tivesse. Até pregam. Eu conheci no Nordeste um pastor, um americano, que se formou num seminário nos Estados Unidos, entrou numa missão, veio para o Brasil, fundou igrejas no Nordeste do Brasil e depois de alguns anos, ele estudando a Bíblia, ele se conscientizou de que nunca tinha aceitado Jesus como seu Salvador. Ele apenas na igreja aprendeu o linguajar, aprendeu os costumes, aprendeu todos os trejeitos de crente, vamos chamar assim. Então ele começou a sentir a vontade de Deus, mas sem ter. Nunca ele entregou a vida, nunca fechou os olhos e honestamente falando: Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Eu quero que o Espírito Santo venha habitar em mim, eu quero fazer a tua vontade. Então ele começou a fazer a vontade de Deus na sua vida sem ter o Espírito, e Deus usou a vida dele. Por incrível que pareça, Deus usou a vida daquele homem, ele fundou igrejas. Como falamos, e a história diz que ele um dia, estudando a Bíblia, reconheceu isso, e naquele momento ele se ajoelhou, pediu perdão de Deus, confessou o seu pecado, convidou Jesus para ser o Salvador, e inclusive voltou a esta igreja no Nordeste onde ele havia fundado e pediu perdão dos irmãos, porque ele estava fazendo algo, enganando a ele mesmo, e automaticamente enganando os irmãos. Era o pastor, era o americano, era o missionário estrangeiro, enganando. Então, irmãos, a habitação do Espírito Santo, ela é uma coisa permanente. E uma hora, se alguém está na igreja
e não tem a habitação do Espírito Santo, ele não é realmente um convertido, podemos até dizer, né, que hoje existem nas igrejas locais muitos convertidos e muitos convencidos. O que é o convencido? É aquele que pensa que é, mas não é. Pensa que é salvo, pensa que é crente, pensa que tem o Espírito Santo, pensa muitas coisas, mas na realidade ele não tem, ele nunca se converteu, ele nunca foi regenerado. Apenas se acostumou com a vida cotidiana, evangélica, cristã, e andou nesse caminho. Mas o verdadeiro crente, o que aceita Jesus como Salvador, e o Espírito, a Bíblia diz que o nosso Espírito convence o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nos convence disso. Mas quem não tem essa certeza. Não sabe se é salvo, não sabe porque realmente não fez uma decisão pessoal, não aceitou Jesus como Salvador, não está agindo corretamente. Então, a habitação do Espírito Santo é o ato de Deus em colocar permanentemente o Espírito Santo em cada crente. Ele não coloca e tira. Fez, coloca. Não fez, tira. Não pecou, coloca. Pecou, tira. Não existe, irmãos. Com Deus não se brinca. Não se brinca de salvação. O Espírito de Deus é colocado permanentemente. Isso não depende mais de mim. É uma obra dele para a minha vida. A minha salvação não depende do que eu faço ou deixo de fazer. Então eu posso viver pecando que eu sou salvo? Não. Porque o Espírito Santo que habita em mim não vai me dar essa consciência mentirosa, enganosa. Eu sou salvo, posso pecar, eu vou para o céu mesmo. Isso é um engano do diabo que coloca na mente de muitas pessoas. Quem é salvo no Senhor Jesus Cristo reconhece, não tem prazer no pecado. Ele peca, sim, peca, somos pecadores, mas o pecado não traz prazer a ele, ele não se satisfaz no pecado. Quando ele cai, ele faz que nem lá o publicano, né, que bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Este é o verdadeiro salvo. Ele não fica buscando, inventando histórias para poder pecar e dizer que é salvo. Isso não existe. Existe o convertido e o convencido. Isso é bom que fique bem claro, irmãos, na nossa mente, para não sermos enganados com doutrinas que não fazem parte do que nós cremos. Esta aqui é a que nós cremos, a que temos baseados na palavra de Deus, como temos mostrado aqui. Então, vamos descrever um pouco essa habitação do Espírito Santo. Escute, qual é a extensão da habitação do Espírito Santo? Em todos os crentes, todos os salvos, todos os convertidos no Senhor Jesus Cristo. Qual é a duração da habitação do Espírito Santo em nós? É para sempre, é permanente. João 14 e 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então é permanentemente a habitação do Espírito Santo na vida do crente, do salvo em Jesus Cristo. E qual é o resultado da habitação do Espírito Santo? O Espírito Santo tem a importância ainda, né? A importância da habitação é um sinal que permanecemos em Deus. Romanos 8 e 9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Está bem claro aqui na palavra de Deus. Então, sermos habitados pelo Espírito Santo é um sinal de que nós permanecemos salvos para sempre. É a habitação permanente do Espírito de Deus em nós. E o resultado disso, irmãos? O resultado
é que o Espírito Santo vai nos capacitar para fazermos o que Deus quer. Vai fazer conosco que obedeçamos a palavra do Senhor. Efésios 4, 1 João 3:24 diz: E aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Grave esse versículo, irmão. 1 João 3:24. Esse é o resultado da habitação do Espírito Santo. Nós somos capacitados, levados, exortados a obedecer. Ao pecarmos, virmos a consciência que fizemos algo errado. Puxa, o que eu fiz, eu falei isso, eu ofendi. Eu quero, volta lá e pede perdão, se reconcilia com a pessoa, ou se reconcilia com Deus, agindo como 1 João 1:9. E a quinta obra do Espírito Santo na salvação, irmãos, é o selo do Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ficou claro? Vamos definir aqui então. O que é o selo do Espírito Santo? Deus garante o crente pelo Espírito Santo até o dia da redenção. É o carimbo, é a confirmação, é o selo de que somos salvos eternamente. É Deus quem faz isso, através do Espírito Santo. Um exemplo, até para nós entendermos, você vai mandar uma carta, claro que hoje não se usa muito carta, como nos correios, mas até antigamente, até hoje em dia, né? Você vai mandar alguma coisa daqui da cidade para uma outra, você paga ao funcionário do correio, ele vai colar um selo e vai carimbar. Aquilo é uma garantia, pelo menos é para ser, não é? Uma garantia de que aquela encomenda vai até o destino final dela. É uma garantia, é o selo. Então nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção, para nos encontrarmos com o Senhor, garantindo assim a nossa salvação. Vamos tentar descrever para entendermos melhor. A extensão do Espírito Santo. Quem tem direito a ele? Todos os salvos. Salvos no Senhor Jesus Cristo. Quem é o agente do selo? O próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O objetivo do selo, para que serve? Já falamos aqui. O objetivo do selo, irmãos, é garantizar, vamos dizer assim, né? A garantia da nossa salvação. Efésios 1, 13 e 14 diz: Em quem também vós, depois de ouvirtes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E a sexta obra do Espírito Santo na salvação é a santificação. 2 Tessalonicenses 2 e 13 diz assim: Entretanto, temos sempre
devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé. Então vamos aqui definir o que é santificação na nossa salvação, que é uma obra do Espírito Santo. Então, santificação é o ministério do Espírito Santo de separar o crente do pecado por Deus. Vamos entender melhor, vamos aqui descrever isso. Então pense, o Espírito Santo ele é a base da nossa santificação. Então, morremos com Cristo. Entendeu aí? Morremos com Cristo. Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós também, a exemplo do Senhor, morremos para o pecado. Somos participantes da natureza divina. Segundo Pedro 1:4, pois pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, morremos com Cristo, somos participantes da natureza divina, porque temos o Espírito Santo dentro de nós e a semente divina está em nós. 1 João 3:9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Como é importante termos essa confirmação, irmãos, de salvos em Jesus Cristo. Se você, ao cometer pecado, não sente nenhum peso, nenhum remorso, você precisa resolver isso o quanto antes. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se ao pecarmos não sentimos remorso, não sentimos tristeza do que fizemos contra Deus ou contra o nosso próximo, há um problema. Há uma dificuldade e precisa ser resolvido com relação à sua salvação. Porque uma vez salvo, isso vai nos ajudar a cada dia mais nos distanciar do pecado. A santificação justamente é esta separação. Vamos nos separando a cada dia. Já exemplifiquei algumas vezes que eu imagino a santificação como uma escada, que estamos subindo a cada dia. A cada vitória que temos sobre o pecado, nós subimos um degrau, fazemos coisas que agradam a Deus, vamos nos aproximando de Deus e distanciando do pecado. Acontece que tem muitos crentes que muitas vezes caem da escada, não suportam a pressão, não suportam as oportunidades, fazem alguma coisa e caem em pecado, cai da escada, aí entra 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, somos fiéis e Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então levanta e continua novamente. Pede perdão, procura a reconciliação, resolve e continua. E aquele pecado que lhe derrubou, você não comete mais ele. Porque você sabe, se chegar perto dele, você vai cair novamente. Então você vai se distanciando, você vai se santificando, vai mudando a sua vida a cada dia. Uma coisa interessante que eu queria trazer, para nós finalizarmos hoje, é essas etapas da santificação. Então, a santificação na Bíblia, para podermos entender isso daqui.
Então nós temos aqui a nossa santificação, podemos dizer que a nossa salvação também está englobada nisso. Elas são em 3 etapas. Ela tem uma etapa positiva, progressiva e perfeita. Isso se divide em 3 partes também: no passado, no presente e no futuro. Então a santificação nos ajuda com relação a isso, para ficarmos, vamos entender aqui, não é? No passado, nós fomos salvos, acho que já é a próxima aqui, para podermos englobar tudo. Então, ao sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, quando nos convertemos, quando fomos convencidos, quando fomos regenerados, quando passamos a ser habitados pelo Espírito Santo, a nossa salvação ela se divide em 3 etapas. No passado, porque nós fomos salvos do salário do pecado. Lembra de Romanos diz, o salário do pecado é a morte. Então nós fomos salvos ali do salário do pecado. Passamos da morte para a vida. No presente, que é justamente a santificação, nós estamos sendo separados do poder do pecado. É aquele exemplo que eu dei agora há pouco, de subir a escada. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais me distancio do pecado. E o futuro, que será a glorificação, nós estaremos libertos da presença do pecado. Ao chegarmos no céu, lá não há a possibilidade de pecar, lá não há qualquer sentimento que nos leve a nos distanciar de Deus ou afetar o nosso relacionamento com os irmãos. Lá não há pecado. E quais são as bases disso, pastor? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então fomos chamados para a santificação, fomos tirados da penalidade do pecado. Agora, 1 Tessalonicenses 4:3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, no nosso presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. E no futuro, 1 João 3:2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, a volta do Senhor Jesus Cristo, ou a nossa ida à presença dEle, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Amém? Então, que nós possamos, a cada dia, como nós falamos no início do culto, aquilo que estamos aprendendo, devemos aplicar em nossa vida. Reconhecer isso da palavra de Deus como a verdade, não só o que eu estou falando, mas a palavra de Deus, e colocá-la em prática em nossa vida e passar isso para outras pessoas. Se Deus quiser, na próxima semana vamos concluir essa doutrina, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e vamos continuar então mais adiante. Vamos orar encerrando o nosso culto nesta noite. Senhor Deus e Pai, agradecemos pelo Teu amor, agradecemos pela Tua direção, agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco em nos conceder o Espírito Santo. Obrigado porque nós aprendemos que Ele nos convenceu, Ele nos regenerou, Ele vem habitar dentro de nós, Ele nos santificou, está nos santificando a cada dia. Obrigado pela presença do Espírito Santo no nosso meio. Que a cada dia nós possamos deixar que o Espírito Santo dirija as nossas vidas. Que possamos nos distanciar do pecado, nos arraigar cada vez mais na Tua palavra, obedecê-la, vivê-la, servir ao Senhor com todo o desejo do nosso coração. Que
Que a tua igreja cresça a cada dia no teu conhecimento, nas tuas verdades, Pai. Abençoa esse final de semana, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que em tudo o teu nome seja glorificado. Obrigado pelo teu amor por nós. E eu oro e agradeço em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Deus o abençoe. Tenha um restante de semana abençoado.